Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá certo, é isso aí, né? Então tá, gente, hoje a gente vai estar fazendo o vídeo aqui da semana. Eu acredito que é o vídeo da semana, tá? Se der tempo, eu venho fazendo um vídeo aí de conselho pra semana. Se não, vai ficar o vídeo da semana mesmo, tá? E hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, tá? A gente vai sair um pouco aqui das cartas, tá? Não sei se vai ter carta aqui, mas eu acredito que não vai, tá? Ou posso tirar só um conselho ali no tarô, mas hoje a intenção do vídeo é a gente tá fazendo aí, trazendo um outro tema, tá? E a gente tá conversando, né? Assim, eu tá tentando explicar um pouco sobre isso pra vocês, que eu já anunciei aí no canal do que seria esse vídeo, tá bom? E aí, como sempre, né? Eu venho pedindo, tá? Pra quem puder, tá compartilhando, né? Tá comentando, tá se inscrevendo no canal, deixando seu like. A sua participação é muito importante aqui, tá bom? Pro nosso trabalho, pro andamento do canal, tá certo? E é isso, né? Bom, hoje, né? A gente. É um dia, né? Triste. Eu falei que é um dia triste. Eu não sou católica, né? Mas eu acho que Papa Francisco foi um homem muito diferenciado, né? Foi um líder, né, religioso muito diferenciado. Né? Tentou aí durante a sua jornada, né, como Papa, tá mudando, né, algumas visões dentro de uma tradição extremamente conservadora, né? Dizem, né, que eu tava vendo, que inclusive ele não tinha o apoio, né, de muitos dentro da igreja, e enfim, né? Eu acho que ele cumpriu o destino dele, né? Eu consigo não, eu acredito, né? E é assim que eu enxergo, né? E era uma pessoa que olhava muito pelas minorias, né? E isso é o papel de um grande líder, né? Espiritual. Então, é um dia triste, né? Mesmo não sendo católica, né? Fica aqui as minhas condolências, né? Aos católicos aí, as pessoas que praticam essa fé e essa filosofia, né? A hora da nossa morte, né? A hora da morte é a hora da verdade, né? É quando a gente vai realmente enfrentar e descobrir se tudo aquilo que nós acreditamos durante a nossa vida, ela é verdade, né? Se esse caminho é real, né? Então eu costumo dizer que a hora da morte é a hora da verdade, né? E eu achei muito interessante porque eu já vim aqui pensando, né? Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. A gente vai falar isso um outro dia, né? Que é referente ao mito, né? O mito egípcio sobre a pena de Maat. Um dia a gente vai estar falando sobre isso aqui, que é muito interessante. E hoje, quando recebi, né, vi a notícia, foi uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça. O peso do seu coração. Né? Um dia a gente vai estar falando aqui sobre esse mito egípcio, que é muito bonito, tá? Bom, então é isso, né? Eu me propus, né, hoje, a estar falando sobre um assunto que é bem bacana, muito interessante, tá? E que aí, diante essas minhas experiências aí, vou dizer, né? Aí nessa minha jornada, somente agora, né? Que eu venho estudando bastante, que eu vim executando esse trabalho aqui com as cartas e afins, né? E vim acessando algumas informações, né? Sobre mim, ou sobre várias coisas, enfim. E aí, nesses últimos tempos, eu já vinha sonhando bastante, mas de uns tempos pra cá, eu vou dizer assim, eu acho que de fevereiro pra cá a coisa perdeu o controle, né? Eu falo que na realidade eu tô vivendo um looping, gente. Parece que eu não durmo mais, né? A sensação que eu tenho é que eu acordo, vou trabalhar naquela correria do dia a dia, e aí eu deito, eu durmo, mas eu acordo como se eu não tivesse dormido. E aí eu continuo nessa rotina, né? Nesse looping.
E aí, eu fiquei pensando, né, em algumas coisas, ligando algumas informações que vai chegando, de sonhos ou não, né, que nem sempre é de sonho. Às vezes são dia a dia mesmo que vai chegando algumas coisas pra mim e eu vou indo atrás, né? E aí, chegou, né? Acabei chegando nesse tema aqui e comecei a estudar bastante sobre ele. Eu já tinha ouvido falar, já tinha passado por ele uma vez, mas não tinha parado para prestar atenção. E aí, esses dias eu fiquei ouvindo várias coisas e comecei a me aprofundar, a estudar. E eu achei muito interessante da gente estar trazendo aqui isso hoje, tá? Eu vou tentar explicar de uma forma assim, um pouco mais profunda, mas também eu vou tentar fazer com que esse vídeo não fique muito longo, tá bom? Mas eu acho que vai ser interessante para vocês, tá? E é uma forma de vocês também, e vou estar explicando algumas formas de vocês também estarem acessando, tá bom? Então, hoje a gente vai estar falando sobre os registros akáshicos, tá bom? E aí eu anotei algumas coisas aqui, gente. Tá muito mal anotado na realidade, tá bom? Eu vou tentar, como é que se diz, entender o que foi que eu escrevi. Mas é pra mim não ir me perdendo, né, nas coisas. E aí, conforme eu for falando aqui, aí se tiver alguma coisa pra ir explicando, eu vou estar explicando pra vocês, tá bom? Eu vou estar dando uma introdução, depois eu quero ver se a gente já começa, e talvez eu comece a dar uma entrada nessa parte da filosofia egípcia, em algumas coisas, né? Pra vocês estarem entendendo, porque eu pretendo vir estar trazendo bastante coisa aqui em videozinhos assim, tá bom? E a gente tá falando um pouco sobre isso. E aí eu vou explicar o porquê que eu me voltei novamente para o Egito, né? Diante de tudo, e parece uma loucura, né? Eu tô nas cartas, com ciganos, na macumba, daqui a pouco eu vou pra não sei aonde, daqui a pouco eu vou pra... Mas são as direções. Aí depois eu vou explicar como é que eu voltei para isso que eu já estudava há muitos anos, desde que eu sou criança, na realidade. Tá bom? Então, algumas coisas eu vou estar lendo aqui mesmo, tá? Não fiquem assim, é meio de eu estar lendo, tá? Aqui, ó, nessa introdução, né, eu vou estar falando assim, que o mundo, tá, em que a gente vive, na realidade, ele é reflexo de uma grande matriz. Né? O que se fala, na verdade, em grandes tradições, é que existe uma forma, né, de onde vêm todas as coisas, de onde tudo surge, né? Todas as tradições vão falar que esse mundo é um pálido reflexo de um mundo real. Bom, os egípcios já tinham essa filosofia de que o mundo real seria o mundo invisível, aquele mundo que a gente não consegue enxergar. Para eles, o que era real era aquilo que era intangível, aquilo que não podia ser tocado, aquilo que não podia ser visto. Ou seja, os sentimentos, né? Vou falar como o amor, a caridade, a gratidão. Então, para eles, o mundo real era um mundo intangível. Tá? Se era tangível, né? Se era material, se era palpável, para eles era um mundo irreal. Porque na realidade, o que eles acreditavam? Que isso era algo que não poderia sobreviver às areias do tempo. Então, tudo isso poderia ser transformado de alguma forma. Então, um exemplo, uma caneta, como você conhece ela hoje, daqui a uns anos, talvez ela tome uma outra forma, ela já não consiga mais ser vista dessa mesma maneira. Então, para eles, tudo aquilo que era material, tudo aquilo que era palpável, não era real. Então, a matéria, para eles, era algo que se esvaía, tá? Com as brumas do tempo. Então, essa introdução eu achei bacana da gente estar trazendo, exatamente porque ela fala realmente isso, né? Que tudo nesse mundo seria um pálido reflexo de um mundo real. Então, o mundo que a gente viveria hoje não seria um mundo real. Né? Um mundo real nesse ponto de vista, tá bom? Como eu dei aqui um exemplo com relação aos egípcios, né? E aqui, né, a gente já vai começar a entrar aqui nesse termo, né, dos registros akáshicos. Né?
A primeira pessoa, tá, a vir falar ou citar sobre esse tema, registros akáshicos, tá, foi um pesquisador chamado Edgar Cayce, né? Mas o termo mesmo, o termo registros akáshicos, tá, ele surgiu em 1883, tá, por um também pesquisador chamado Alfred Percy Sinnett, tá? Alfred Percy Sinnett. Então, dentro desse mundo, vamos falar assim, mais moderno, né? As primeiras as pessoas a citarem ou formarem esse termo foram esses dois pesquisadores, tá bom? Porém, tá? Essa palavra akáshico, tá bom? Vem do sânscrito, que deriva da palavra akasha. Que eu pesquisando fui ver que akasha, na realidade, significa éter, né? Tanto no sentido elementar quanto no sentido metafísico, tá bom? E esse termo, tá? Ele pode ser encontrado já há milhares de anos antes nas escrituras hindus chamadas Mahabharata, tá? E os Puranas, né? Que já mencionavam contos sobre o sábio védico e místico Narada. Então, nas escrituras de Narada, ele já citava sobre o termo ou algo parecido sobre os registros akáshicos. Então, a palavra akáshico já deriva do hindu, né? Porque o sânscrito vem da Índia. É um idioma muito antigo, né? Que vem aí, né? Do hinduísmo, da Índia. Então, a gente já está voltando nesses povos muito antigos. Então, já teriam, né, essas tradições milenares, já citavam sobre esse termo, tá bom? O akáshico, no caso, para os dias de hoje, seria uma grande rede de Wi-Fi, super potente, tá bom? Aí eu vou dar um exemplo, tá? Quando nós estamos conectados à internet, ela nos liga a uma rede mundial de computadores, aonde de qualquer lugar do mundo você pode acessar essas informações. O akáshico seria a mesma coisa, só que com toda a informação inteligente deixado desde a nossa origem. Ou seja, nós, né, no caso eu, e aí outras doutrinas, né, como os hindus também acreditavam, os egípcios acreditavam, os espíritas no geral, né, hoje que a gente chama de espíritas, ou até outras tradições, acreditam nessa questão da reencarnação. Então, na realidade, os registros akáshicos seriam essa biblioteca, porque eu acho que é o melhor termo para a gente estar usando, seria uma biblioteca no astral, tá? E ela, vamos dizer assim, ela teria todas essas informações sobre a nossa origem, da nossa criação, da nossa alma, desde o princípio. Então, todas as nossas experiências de vida após vida gerariam livros de conhecimento sobre nós mesmos e formariam esses registros akáshicos pessoais de cada ser, tá bom? Como eu falei aqui, né? Como acreditamos em inúmeras encarnações, todas essas experiências vão formando o nosso registro akáshico, tá certo? O akáshico é o nosso Wi-Fi, tá? Que vai se conectar a essa energia, que possamos, a uma energia, tá? Para que nós possamos acessar qualquer coisa. Além desses registros pessoais, vamos dizer assim, teriam esses registros astrais, que a gente poderia estar se conectando e acessando essas informações. A ciência, né, se a gente quiser levar para um outro lado, essa questão akáshica, saindo só dessa questão, vamos dizer, espiritual e filosófica, porque assim, existe uma prova, né, uma prova concreta de que existem os registros akáshicos. Se a gente for usar o que essa nossa cultura de hoje coloca como prova, né, algo, vamos dizer assim, palpável, nós não teríamos, né, como provar isso de uma forma assim mais concreta, tá bom? Porém,
alguns cientistas, né, costumam dizer, ou cientistas, ou pesquisadores, melhor tá falando, alguns pesquisadores costumam dar isso como exemplo. As grandes invenções no decorrer da nossa história. Então, por exemplo, Santos Dumont. Quando Santos Dumont veio falando sobre a invenção do avião, tinha os irmãos americanos que também surgiram com a mesma ideia. E teve outras pessoas em outros países, em outros continentes, que surgiram com essa mesma ideia. Então, esses pesquisadores, né, que pesquisam essa questão dos registros akáshicos, eles costumam dizer o quê? Que não existem inventores, e sim pessoas capazes de fazer o download dessa informação. É como se essa informação fosse jogada no astral, ela fosse jogada no universo. E aí alguém capta essa informação. E quem sai na frente é aquele que ganha. E eu vi até uma pesquisa que tem aí um livro, acho que é um livro, se eu não me engano, que são dois pesquisadores, um homem e uma mulher, que eles pegaram mais ou menos uma base aí de umas 150 invenções e eles foram dando esses exemplos, né? Que várias pessoas de vários lugares do mundo tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo. E eram pessoas de continentes, de países diferentes, que nunca tinham se comunicado. Essas pessoas não se conheciam. Porém, eles tiveram a mesma ideia no mesmo momento. Então, seriam pessoas que teriam captado, né, essa mensagem, essa energia. Na época que Kardec, ele codificou o Livro dos Espíritos, né, que ele começou a trabalhar, para quem assistiu o filme, é mais ou menos isso que acontece naquela época, né? Dizem que Kardec ele era muito cético, ele não acreditava em nada. Porém, começou a pipocar em vários lugares do mundo manifestações, diria assim, paranormais, em vários lugares do mundo. Algumas coisas não eram verdade e outras, porém, eram reais. E aí foi quando Kardec começou a frequentar algumas reuniões espíritas, né? E começou a provar ou testar que aquilo ali que estava acontecendo era verdade, diante das situações que estavam acontecendo. Porém, Kardec ele não foi o único, né? Dentro, para quem estudou a doutrina espírita, no próprio Livro dos Espíritos tem essa pergunta, dizem para eles que se Kardec não tivesse aceitado esse trabalho, como ficaria, né, a história ou a codificação do livro? E aí os próprios espíritos que se comunicavam com ele, eles responderam que se não fosse ele, seria outro, né, que alguém iria captar essa informação de alguma forma. Então isso também pipocou em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, né? Parece que até no filme, no livro, citam que foi uma avalanche de fenômenos paranormais. Hoje não se tem muito mais como tinha naquela época. Até porque naquela época eles precisavam, diziam, né? Os espíritos precisavam provar que aquilo estava acontecendo de verdade. E a maneira como eles se manifestavam precisava ser algo mais forte, né? Vamos dizer assim. Hoje nós, né, depois que tudo foi codificado, hoje a gente já tem uma outra cabeça, um outro entendimento, né? E hoje eles não precisariam mais estarem se manifestando daquela forma. Então, para vocês terem um exemplo. Então, tem essa questão, né, que os pesquisadores dizem que não teriam inventores. Na verdade, apenas pessoas capazes de captar ou fazer o download dessa informação. Porque tudo se repete, não existe nada novo, né? Tudo se repete. A nossa vida ou as histórias são várias repetições de várias histórias no mundo. Seria isso, né? E aí, a gente falou aqui dessa questão das escrituras sagradas do hindu, mas eu acho que eu vou deixar a parte do Egito por último, porque eu já engato numa outra coisa que eu quero falar, né? Os registros akáshicos também, eles são conhecidos na física quântica, né? Vou estar falando assim, como ponto zero, tá bom? O ponto zero, ele seria um campo de radiação que não podemos perceber, mas que podemos detectar, tá? Diretamente. Onde foi, gente, que eu coloquei aqui? Eu escrevi tanta coisa. Não podemos detectar diretamente, né?
E essa energia do ponto zero, ela foi descoberta pela primeira vez por Albert Einstein, né? Dizem que foi Albert Einstein que descobriu esse ponto zero. Inclusive, ele citou, ou tem essa citação, não sei se foi ele, enfim, né? Mas eu estava lendo exatamente sobre isso, que ele fala sobre a teoria da relatividade. Ele fala que foi uma ideia de segundos que surgiu na cabeça dele. Era algo que, tipo, simplesmente como se fosse um clarão, né? Ele teve essa ideia de uma forma muito, assim, eu vou dizer, muito subliminar, vou estar falando assim. E aí ele trabalhou nesse caso, né? E acabou descobrindo essa energia do ponto zero. A física quântica estuda bastante essa questão dos registros akáshicos. E trabalha bastante em cima dos registros akáshicos também, tá bom? Eu até tenho essa questão que aí começaram, a gente falou dessa questão de Kardec, né? E começaram a estudar alguns profetas, né? Aí pela história da humanidade que acessavam, né, os registros akáshicos. Antigamente acreditava-se que apenas pessoas iluminadas, seres iluminados, ou seres, né, ascensionados ou grandes líderes poderiam acessar os registros akáshicos. Olhem para mim, eu não sou um ser iluminado e eu consigo acessar os registros akáshicos. Então, não seria apenas para seres ou pessoas, né, mestres ascensionados. Na realidade, o que eu acho que cada um vai acessar esse registro akáshico aí conforme o seu desenvolvimento ou então conforme a sua percepção. Mas existiram grandes profetas, vamos estar falando assim, né, que acessaram. Por exemplo, Nostradamus foi um dos grandes profetas que teria tido acesso e conseguiria acessar de forma clara esses registros akáshicos. Dizem que teve uma búlgara, que o nome dela era Vangelia, também conhecida como Baba Vanga, né? Que seria, o nome seria Vó Vanga, né? Em búlgaro, alguma coisa assim, o nome dela. E ela era uma camponesa, né? Dizem que ela era uma camponesa. Se eu não me engano, ela nasceu na década de 20, 30, alguma coisa assim, né? De 1920, 1930. Dizem que ela foi, como é que fala assim? Não é arremessada, mas dizem que teve um tornado, um furacão, e ela foi levada por esse furacão, de alguma forma assim. Ficou rodando algum tempo ali e arremessada a muitos metros da casa dela. A família dela foi, né? A encontrou no estado que ela estava bem mal, inclusive, né? De saúde, enfim. Mas conseguiu, ela sobreviveu, né? A esse acidente. Mas ela teve problema nos olhos, né? E ela ficou cega daquele dia em diante. E aí ela mesmo relatava que depois desse incidente, ela começou a ter visões e ter visões não, ter premonições. Ela dizia que se ela olhasse para uma pessoa, mesmo sem enxergar, ela conseguia ver a vida todinha dessa pessoa, né? Desde o nascimento até a morte. E ela começou a fazer várias premonições. Dizem que até a questão do 11 de setembro, ela teria previsto isso, né? Teria relatado, feito essa premonição há muitos anos anteriores. Tem várias coisas, inclusive, que ela relata, que ela faz essas premonições. Lembrando que ela era uma camponesa, né? Uma camponesa que muito provavelmente não teve estudo, né? Teve uma alfabetização bem simplória, né? E ela conseguiu, e ela foi estudada, inclusive, né? Dizem que vários cientistas fizeram vários estudos. Ela preveu a morte de um líder, se eu não me engano, soviético. Foi alguma coisa assim. Ela ficou presa, inclusive, por conta disso, né? E ela foi um material de estudo durante muitos anos. E dizem que exatamente o fato dela ter ficado cega, ela desenvolveu outras habilidades, né? Como se a audição ou outras, como é que eu falo? Tem um nome, né, mulher? Que eu esqueci a palavra correta aqui. Como se os outros dons, ela tivesse desenvolvido outros dons a partir desse momento.
E eu achei bem interessante a história dela. Se vocês procurarem, né, na internet, o nome dela era conhecido como Baba Vanga. Então, no caso, essas pessoas capazes de fazerem premonições, né, elas acessariam os registros akáshicos. Então, por exemplo, um sacerdote aí que joga ou que manipula os oráculos, como o Erindilogum ou o Opeleifá, né, enfim, ele acessaria os registros akáshicos para poder estar dando as direções com relação à vida daquela pessoa. Uma cartomante, de certa forma, ela acessa os registros akáshicos daquela pessoa para poder estar fazendo uma como é no mulher, eu não quero falar, não é essa palavra que eu quero falar, adivinhação, tá fazendo uma adivinhação, vou falar assim, sobre a vida dessa pessoa. Então a gente conseguiria ter essas informações através dos registros akáshicos. E lembrando que todos nós, né, cada um de nós, como ser, né, nós somos seres codificados. Cada um teria o seu código pessoal diante ao universo e ao astral, né? Nós temos uma maneira da gente estar se conectando ou acessando a energia dessas pessoas, de cada um de vocês. De uma forma que, se você for parar para pensar, é muito simples. Mas a gente diz que sua data de nascimento e o seu nome de nascimento é o seu código pessoal. E é por aí que a gente acessa, né? Falando assim, parece ser uma forma muito simples. E é uma forma muito simples, né? Nem eu sei como tá explicando isso para vocês, como que a gente acessa. Mas a gente acessa diante dessas informações, né? Não tá falando assim. Então, pessoas capazes, né, de manipular oráculos, ou os grandes oráculos, que eram pessoas na realidade, né? No passado, eles eram considerados pessoas capazes de estarem acessando, vamos dizer assim, os registros akáshicos, tá? E aí, como eu disse, qualquer pessoa pode estar acessando o registro akáshico, cada um da sua forma. Os sonhos são maneiras da gente estar acessando o registro akáshico, né? Que a gente tem duas formas de sonhos, vamos dizer assim. A gente tem aquele sonho, sabe? Aquele que a gente tá andando na rua, aí de repente a gente tá sobrevoando, ou tá voando com um elefante azul, aí do outro lado cai um elefante de cor-de-rosa, aí quando você tá vendo, você tá, sei lá, tomando banho num rio, sabe? Esses sonhos que eles não têm nem pé nem cabeça. Na verdade, eles são sonhos, né? Eles são formas, vamos dizer assim, do nosso cérebro tá descarregando as informações do dia a dia. É como se estivesse fazendo, não é um download, mas como se estivesse descarregando as informações, né? Tá limpando um pouco das informações que ficam registradas ali na sua cabeça ou no seu akáshico, vamos estar dizendo assim. Então seria uma forma de estar descarregando essas informações. E aí a gente tem contrapartida, que a gente fala das projeções astrais, que seriam esses sonhos mais revelatórios, ou sonhos que você percebe que eles têm um fundamento, ou eles têm uma visão um pouco mais profunda, né? Isso são formas da gente estar acessando os nossos registros akáshicos, ou registros akáshicos aí, essas informações astrais. Déjà vu, quando a gente tem um déjà vu, né? A gente está acessando os registros akáshicos. Porque, por exemplo, digamos que eu tenha vivido no Egito há muitos anos atrás. Aí, digamos que hoje eu tenho a oportunidade de visitar o Egito e eu tô andando por ali e aquilo para mim, né? Vou dizer assim, é muito familiar, né? É familiar. Ou num sonho eu posso me ver num lugar desse, sendo que eu nunca visitei esse lugar. Na verdade, eu estou acessando os meus registros akáshicos, eu estou voltando no tempo e estou conseguindo acessar essas informações, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, os chakras, né? Essa questão da Kundalini, fogo serpentino, né? A gente também, é uma maneira da gente estar acessando
os registros akáshicos, porque os nossos chakras nada mais do que são ventiladores de energia, né? Como se eles trocassem energia exatamente com o astral, ou essas energias que ficam soltas. Então, quando a gente está equilibrado, que a gente fala, os meus chakras estão equilibrados, a gente consegue estar absorvendo mais dessas informações e tá tendo, vamos dizer assim, ou tá conseguindo acessar. A meditação, a oração é uma forma de acessar, ou estar desenvolvendo, ou conseguir desenvolver, né, se desenvolver e acessar os registros akáshicos, tá bom? Então, até diziam, né, que antigamente os grandes sábios, eles iam para as montanhas do Himalaia, ficavam lá, né, entravam lá para dentro e ficavam lá solitários, né, lá dentro das montanhas. E quando eles voltavam, saíam de lá, eles saíam iluminados. Porque, na realidade, eles faziam o quê? Eles expandiam a consciência, né? Tinha essa expansão de consciência e eles conseguiam acessar essas informações do astral. Então, Jesus Cristo foi um que acessou os registros akáshicos, né? Vamos estar falando que foi um dos que acessou também. Buda acessou os registros akáshicos, mas a gente tem os grandes cientistas que de alguma forma acessaram, e nós, como seres, vamos falar assim, réis mortais, né? A gente vai acessar os registros akáshicos dessa forma. As iniciações, né? Os processos iniciáticos aí dentro das filosofias são maneiras da gente estar acessando o akáshico, porque uma iniciação nada mais é do que uma expansão de consciência que vai fazer você estar se conectando com essa força, com essa energia de uma outra forma, né? De uma forma mais profunda e mais elevada. Então você vai estar conseguindo, claro que não é só o fato de se iniciar, mas se você conseguir, ou se você se dedicar, você se aprimorar diante desse conhecimento, você vai ter grandes chances de estar acessando de uma forma mais ampla os registros akáshicos, né? Também na sua vida. A meditação é um das formas, vou dizer assim, não mais fáceis, mas de uma das formas mais completas, e as iniciações também, vamos dizer assim, mas de estar acessando os registros akáshicos. Ou pessoas que nem no caso como eu, ou pessoas que podem fazer outros tipos de leituras oraculares, né? Essas coisas assim. Elas estarem acessando o registro akáshico. Obviamente que não é só porque eu segurei um baralho na mão que eu vou acessar, ou que eu posso ter essa visão um pouco mais ampla. Eu sempre falo, gente, que o estudar é uma forma da gente expandir a nossa consciência, né? O conhecimento é algo que as pessoas não podem tirar da gente. E isso é algo que a gente vai levar e vai fazer parte da nossa biblioteca akáshica, né? Isso é algo que ninguém pode tirar da gente. As experiências vividas e o conhecimento adquirido. Eu sou uma pessoa que eu estudo 24 horas por dia. Praticamente isso, né? Praticamente. Eu tô trabalhando, eu tô estudando. Porque é a forma que eu encontro no meu dia a dia de eu estar estudando. Então, às vezes, eu tô aqui limpando a casa, tô fazendo comida e eu tô estudando. De uns tempos pra cá, eu tentei, pelo menos quando eu chego aqui em casa, não cessar muito dessas informações de nada. Aí eu vou ouvir uma música, vou fazer outra coisa, porque senão... eu comecei a achar, inclusive, que esse tanto de informação que eu estava consumindo estava atrapalhando nos meus sonos, né? E tá gerando, né? Tava como é que eu posso falar? Um excesso, né? Um excesso de informação. E aí eu peguei e falei, não, é melhor eu parar, deixar, né? Porque é muito importante a gente prestar atenção naquilo que a gente consome horas antes da gente estar dormindo. Então não é só o alimento, né? Mas é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente ouve, enfim, aquilo que a gente consome, pra gente conseguir ter um sono mais equilibrado. Só que pelo jeito não tem nada a ver não, porque eu fui fazendo isso e isso continuou. Mas quando a gente, né, começa a estudar e a gente começa a se dedicar e a gente vai, eu vou dizer, tomando essa consciência de que nós somos seres espirituais, vivendo em matéria, né?
e a gente começa a se conhecer, a gente começa a buscar conhecimento, a gente começa a buscar a verdade, mas aquela verdade que vai acolher o nosso coração, porque eu costumo dizer, para cada ser, a verdade ela vai ser uma e única, né? Então eu comecei a buscar essa verdade, né, na realidade. E aí isso começa a desenvolver. Eu vou dizer que para mim um dos processos que abriu muito a minha consciência, primeiro que limpou, né, fez uma limpeza bem grande aí, vou falar assim, no meu ori, e que veio ajudando a equilibrar, e foi aonde eu comecei a acessar e comecei a ter mais sonhos, né? E aí outros processos que eu fui fazendo, que eu fui passando, isso foi desenvolvendo mais ainda. E aí eu vejo que hoje, cada vez mais, eu não acesso só quando eu sinto, né? Hoje eu acesso de outras formas. Até essa questão do sonho, que eu tava falando, às vezes dessa questão de projeção. Sabe quando você tá dormindo, ou começando a dormir, e você tem aquela sensação de que o seu corpo tá caindo, que você tem aqueles solavancos, aqueles, né? Isso daí seria uma experiência, né? Assim que a gente fala de projeção astral, quando a sua alma ela tá soltando, né? Assim, ela tá soltando do corpo, ela tá saindo. Então você sentiria esse baque, né? A gente acaba tendo essa questão de voltar porque a gente, além do medo, obviamente, você leva aquele choque, mas a gente não consegue trabalhar essa questão, né, dessa elevação, de fazer com que a nossa alma saia e a gente tenha esse controle de estar vivendo essa experiência. Existem pessoas que conseguem controlar isso, conseguem fazer essas viagens astrais, né? Não é meu caso, mas eu, não assim, né, de eu me ver assim, né? Existem pessoas próximas a mim que hoje começaram a viver essa experiência, mas eu, graças a Deus, não, tá? Eu só continuo aqui no meu CAPS e eu acho que tá ótimo assim, eu não pretendo estar fazendo isso, porque aí eu já não sei, né? Aí esquece da Thaís, tá boa assim, do jeito que tá, já tá pesado assim, tá? Não quero mais nada não, tá bom. Ah, graças a Deus não vejo nada, só escuto de vez em quando. E o meu escutar é muito diferente, graças a Deus eu não escuto vozes ainda, né? Aquele dia que começar interna. Às vezes escuto alguma coisa, é muito raro. Assim, mas no dia que for interno de vez, né? Que aí já era. Mas esse negócio desses baque, né? Desses tranco, vou falar baque não, mas desses tranco. Teve uma época, no começo do ano passado. No ano passado eu sentia mais, eu acho. Que foi no ano passado. Gente, era em qualquer lugar. Não era só quando eu tava deitada. Teve uma época que foi bem assim. Eu podia estar no serviço, trabalhando, eu tinha aquilo. Eu tava andando na rua, às vezes eu tinha. Se eu tivesse sentado em algum lugar, eu tô assim, no celular, tinha, sabe, aqueles trancos. Não só quando eu deitava na cama. Teve uma época que ficou muito assim. Aí depois passou, né? Assim, não ficou tanto mais, assim, evidente. Às vezes era mais na cama. Esses dias, ó, que engraçado, esses dias que eu tava estudando muito aqui, essa questão dos registros acásticos, fazia muito tempo que eu não tinha. E eu tive num dia que eu deitei. Eu tava deitada aqui na cama, assim, tipo, eu vou dormir. Aí tive, sabe, aquele tranco. Eu falei, nossa, só porque eu pensei que há muito tempo eu não tinha, agora eu tô tendo, né? Então tem essa questão. E que nem eu tava falando, o que me ajudou muito, né, a estar acessando isso, os sonhos terem ficado mais, assim, como é que eu posso dizer? Mais constantes. Eu acho que com relação à minha leitura das cartas, teve uma evolução assim, ó, que hoje eu falo que eu não. Eu tenho uns insights que vão muito além só do que eu tô vendo aqui, sabe? Graças a Deus eu nunca tive ninguém que tenha falado, seu jogo não tem nada a ver. Muito pelo contrário, as pessoas, graças a Deus, que jogam pessoal comigo, eu sempre tenho muito, assim, reconhecimento, né? Das pessoas agradecerem, ou falarem, ou indicarem meu jogo para outra pessoa. E o que me ajudou muito, pra mim, foi o Buri, né? Que não deixa de ser um processo iniciático, né? Não me liga a nenhuma religião, mas dentro da doutrina que eu sigo é a primeira iniciação, vamos estar dizendo assim. Ou o primeiro eu vou estar falando como se fosse um processo iniciático, porque dentro dos próprios processos iniciáticos
você tem que fazer, né, esse bori, que seria nada mais, nada menos do que uma limpeza do seu ori, da sua cabeça, né? E como ele dá um equilíbrio muito grande e faz a gente ter essa expansão, sabe, de consciência. Para mim foi muito importante. E isso mudou muito a minha vida. Eu falo para todo mundo, né? Como mudou a minha vida. E os processos iniciáticos, eles eram muito importantes, né? Dentro dessa cultura milenar. Na realidade, o Egito era iniciático, né? Os grandes filósofos gregos, na realidade, eles iam para o Egito se iniciarem, né, nessa sabedoria que os egípcios tinham. E aí eles voltavam para a Grécia e acabavam, como é que eu falo, popularizando, ou não é popularizando, mas difundindo esse conhecimento, né? Mas eles iam para a Grécia, eles iam para o Egito, na realidade, se iniciando, porque o Egito era uma nação iniciática, lá era muito comum os processos iniciáticos, né? E eram processos exatamente isso, para expansão de consciência e aquisição de uma sabedoria milenar, né? Então, não só os egípcios, mas os hindus, os próprios, a China, né, que tem essa cultura milenar, o Japão tem essa cultura milenar, os africanos no geral, né, ali que nem a sabedoria de Fá e dos orixás, que é também milenar, né? Então, era muito importante esses processos iniciáticos. E muitos grandes sábios, mestres, eles se iniciavam exatamente para poderem estarem adquirindo esse conhecimento, estarem acessando os registros akáshicos, né? Vamos estar falando assim. E aí, eu pulei aqui, mas eu vou estar voltando nessa parte do Egito, né? Da gente estar falando dessa questão do registro akáshico, né? Bom, que nem eu disse aqui, né? O Egito, ele era uma nação, né, iniciática. E quando a gente pensa no Egito, vamos estar falando assim, esquece o que a gente conhece o Egito, né, que a gente conhece do Egito hoje. Na verdade, historicamente falando, né, Egito é Egito como a gente conhece aí, vamos dizer aí, que não é tão antigo assim, né? Vamos dizer, historicamente não seria tão antigo assim. Seria aí datado de 3.000 anos antes de Cristo, né? Porém, o Egito que a gente cita aqui, nessas escrituras, vamos estar falando assim, dessa sabedoria, a gente está falando de uma civilização que data aí de 10.000 antes de Cristo, né? Vamos estar falando. E quando a gente pensa no Egito, na realidade, a gente sempre vai pensar na pirâmide, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça seriam as pirâmides, na realidade. E aí, é bacana a gente estar falando dessa questão da pirâmide, porque quando a gente pensa nela, a primeira coisa que vem, que elas eram o quê? Elas eram grandes sepulcros, né? Locais aonde se enterravam os faraós. Simplesmente seria isso, na nossa visão. Ou que os muçulmanos, né? Porque essa terra, né, que a gente conheceu como Egito foi depois invadido por vários povos, né? Os macedônios, os romanos e por último os muçulmanos. Então, hoje a visão disso que se espalha, nada contra os muçulmanos não, gente, mas historicamente hoje o que eles contam que seriam apenas grandes sepulcros ou lugares onde se enterravam os faraós. Mas na realidade as pirâmides eram grandes câmaras de iniciação, né? Aonde todo o conhecimento era passado do mestre para o discípulo. Então, até a grande pirâmide, ela era conhecida como a pirâmide da iniciação, né? Aonde ali o faraó, ou enfim, ali iriam como sacerdote, ou aquele discípulo iria para dentro dessa câmara iniciática para estar se iniciando e estar adquirindo todo o conhecimento aí necessário. Então, o Egito, né, quando a gente fala dele, o que faz dele ser tão importante, o que faz ele ser tão falado, ou ter tantos olhos voltados para ele? Que na realidade, o Egito, ele não foi todo descoberto. Ainda estamos descobrindo o Egito.
tem muito a ser descoberto sobre ele, né? E era uma população de uma sabedoria, né? Assim, que é difícil. Quando a gente fala de sabedoria, eu tô falando além das pirâmides, dessas grandes construções na realidade. A gente tá falando de uma sabedoria difícil de ser explicada, de ser exemplificada, vamos estar falando assim. Alguns pesquisadores, inclusive, dizem, né, e buscam, né, entender um pouco mais sobre isso, porque dizem que os egípcios, eles seriam um povo originário, né, dessa civilização que tantos buscam provar se ela realmente existiu, que seria a civilização de Atlântida, né? Dizem que os egípcios é um povo originário de Atlântida. Inclusive, não só os egípcios, como ali toda essa região da África, eles teriam um RNA, né? Que eles falam. Como é que fala, mulher? Um RNA desconhecido, né? Eles não conseguem identificar a origem desse povo, na verdade. Tem o nome certo, é RNA fantasma. Eles não sabem dizer de onde surgiu esse povo, mas sabemos que todos nós originamos dali, mas não sabe de onde ele surgiu. Então, o Egito ele é muito marcado por mistérios, né? Na realidade, o nome Egito mesmo, ele significa, para os gregos, significaria mistérios, né? Porque os antigos egípcios, eles se denominavam, ou o nome daquele lugar que era muito maior o Egito, na realidade, do que apenas esse pedaço de terra ao norte da África, né? Dessa filosofia que nós estamos falando, era muito maior. Naquela época, o Egito era chamado de Kemet, que significaria a terra vermelha, ou a terra negra, ou a terra do povo preto, né? Seria mais ou menos isso. Inclusive, a palavra alquimia deriva de Kemet, que significa essa questão oculta, né? Alquimia, algo oculto. Então, tudo isso originaria dali. E voltando dessa questão da pirâmide, né? Ó, que interessante. Nós temos ali a base da pirâmide, que seria esse quadrado, né? O quadrado, que seria o número 4, ele representa muito a estrutura da materialidade, ou seria a materialização das coisas, né? Assim, vamos estar falando dentro dessa estrutura numerológica. E quando a gente tem a pirâmide, a gente teria o número 3, e essa questão da pirâmide, ela representa o elemento fogo, como no caso o quadrado, né? Ele representaria o elemento terra. Então, a gente tem nessa conjunção da pirâmide, a gente teria a... Como é que fala, mulher? A união, né? Onde todas as coisas se encontram. Que o fogo representa, no caso, o espírito, né? O fogo, no caso, estaria ligado ao elemento espiritual. E o elemento terra, a matéria, aonde tudo se encontra, aonde tudo se concretiza, onde tudo faz sentido, a união entre a matéria e o espírito. Então, não é à toa que as pirâmides foram construídas dessa forma, né? E elas eram usadas como grandes câmaras iniciáticas. E um dos primeiros relatos ou registros, além dos povos hindus, sobre os registros acásticos derivam ali do Egito, que seria do grande deus Thoth, né? Ou Hermes Trismegisto. Para quem conhece aí sobre hermetismo, né? Dizem que na realidade Hermes Trismegisto seria Thoth, né? Ou uma nova encarnação de Thoth. Alguns dizem que Hermes Trismegisto nem teria existido. Existem algumas pessoas que dizem que ele não existiu. Outros dizem que ele poderia ter sido a reencarnação do deus Thoth, ou a mesma coisa, no caso, né? Hermes Trismegisto, na realidade, quando a gente fala de Hermes Trismegisto, seria a união do deus Thoth com o deus Hermes, né? Da Grécia, que seria o deus da comunicação, e a gente teria Thoth, que seria o deus da sabedoria, nesse caso, né? E aí, em Roma, na realidade, ele seria conhecido como Mercúrio, né? O deus Mercúrio, vamos estar falando assim.
Então, essa grande inteligência, chamada Deus Tote, vamos estar falando assim, digamos que ela pipocou em vários lugares do mundo, ou em várias filosofias, com nomes diferentes, né? No caso, para nós, né, que somos devotos dos orixás, ele seria Orumilá. O orixá Orumilá seria o deus da sabedoria, né? No entanto, que Ifá, esse sistema de conhecimento chamado Ifá, né, ele deriva, né, ou, vamos dizer assim, remota, de 10 mil anos antes de Cristo também. Olha que interessante. Assim como as escrituras dos registros acásticos. E na realidade, aí o grande sistema, né, esse sistema de conhecimento chamado Ifá, que seria o deus regente seria Orumilá, que seriam os oráculos, por exemplo, né, como eu citei aqui o Peleifá, o Erindilogum, no caso, eles seriam o instrumento usado para acessar os registros acásticos. Porque, por exemplo, o Opeleifá, a gente tem 256 odus, né? Vamos estar falando assim, cada odu é um destino. E digamos que cada um desses odus, ele significaria um livro. Lembra que eu falei o livro, né? É aquela biblioteca astral, né? Que seria os registros acásticos, nada mais do que ele seria uma biblioteca astral. Os odus seriam livros. Então, eu diria assim, pra gente estar explicando melhor para vocês. Então, cada odu seria um livro. E digamos que ele seria, cada um deles seria um livro de 1000 páginas cada um. Imagina. Então, quando um sacerdote, ele usa, né, esse instrumento, ele teria acesso a essas informações. Então, Ifá, ele é datado também de 10 mil anos antes de Cristo. Em alguns lugares eu vim, né, estudando, não sei se isso é verdade, mas dizem que o próprio Orumilá, ele era egípcio. Já li isso em alguns lugares. E aí ele teria migrado para essa região onde hoje seria Nigéria e acabaria ter fixado ali o seu culto naquela região. Mas o próprio Orumilá viria do Egito, né, no caso. Do deus Tote, né, antes de ser reverenciado como um deus, Tote foi um grande filósofo, né, egípcio, fundador das grandes escolas de mistérios, e recebendo sua sabedoria enquanto estava em transe, em meditação. Lembra que eu disse para vocês? Tote escreveu mais de 40 livros, dentre eles a Grande Tábua de Esmeralda, que eu acho que todo mundo aí, quem não conhece ou nunca ouviu falar sobre a Tábua de Esmeraldas, é interessante de estar pesquisando também, tá bom? Que seria nada mais nada menos do que um acesso aos grandes registros acásticos, tá? A Tábua de Esmeraldas, o livro de Tote e o Divino Pimander, né? Pimander, que chama. Dizem que foram mais de 40 livros, mas isso teria se perdido. Hoje o que ficou mais famoso foi a Tábua de Esmeraldas, né? Que é bem interessante. Então, todos esses grandes deuses e mestres, né, ascensionados, eles teriam tido acesso a essa grande informação do astral. O importante é a gente saber que essas energias, elas estão soltas no universo. E todos nós podemos estar, de alguma forma, acessando essas informações para que a gente possa vir se conhecendo e que a gente possa vir se melhorando como ser humano, né? E eu fiz muita questão de estar falando de Orumilá aqui, né? Porque desde que eu me voltei, mas a estar estudando o culto tradicional iorubá, ou tentando estudar, ou estar começando a querer ingressar, a entrar, porque fez muita diferença isso na minha vida. E a diferença que foi quando eu comecei a me conectar com o Orumilá mais e tá tentando entrar um pouco nesse conhecimento muito amplo. E uma das coisas que eu achei que foi mais assim revolucionárias para mim foi de que Fá, Orumilá, ele me ensina a não ter uma visão fechada sobre o conhecimento, né? Eu costumo dizer que Fá é muito mais do que uma religião. Ela é uma filosofia de vida.
é uma forma de viver, é uma grande expansão de consciência. É como se minha cabeça tivesse feito assim. Ela saiu daquele mundinho e ela fez assim. Eu costumo dizer que Babá Orumilá, né? Epa, Babá. Ele, pra mim, é o grande, meu grande mestre, meu grande discípulo, meu grande profeta. Porque eu, Thaís, né? Conforme eu fui acessando essas informações, eu fui entrando, as coisas foram se abrindo de uma forma muito grande pra mim. Olha que interessante, pra vocês verem. Eu vou estar contando só essa parte pra vocês virem entendendo. Uns dias atrás eu tava muito assim, né? Essa questão de estar sonhando demais, vivendo esse loop muito cansada. E aí eu pensei, gente, será que isso é pra mim? Será que isso realmente é pra mim? Será que eu tô entrando em situações que talvez não era pra mim entrar? E isso não tá me fazendo bem, sei lá, eu tô acessando, ou talvez informações que eu não deveria estar acessando, né? Nesse momento, vai saber. E aí eu fiz essa pergunta pra Orumilá. Eu falei, eu chamei de Babá, né? Eu falo, Babá Orumilá, será que eu estou indo muito rápido, né? Nisso tudo. Será que esse caminho é pra mim? Será que esse caminho é dos orixás? Enfim, tudo isso que eu tô entrando, né? Será que isso realmente é pra mim? Ou será que eu tô fazendo um caminho que não é meu? Olha que interessante. Aí, enfim, um dia eu tô assim, né? Parada, e eu falei, deixa eu ver aqui o que eu vou estudar hoje. Aí lá vou eu lá pras coisas do Babá Kaiodê, né? Aí fui lá estudar um pouco, pegar o material dele, né, pra estar estudando. Coloquei aqui o fone de ouvido, tô lá trabalhando. E eu falei, deixa eu escolher aqui um tema. Aí coloquei num outro que eu não lembro o que era. E em seguida ele já entrou no próximo, que era qual? Registros acásticos. Eu já tinha ouvido, mas enfim, nem tinha dado muita relevância, sabe, naquela época. E aí eu comecei a escutar, né? Tudo que ele foi falando, tudo que ele foi falando. E ali ele cita o quê? Ele cita exatamente essa questão de Tote, Hermes Trismegisto, e essa questão de Orumilá. Bom, eu amo, assim, sempre tive esse amor, essa paixão pelo Egito desde que eu sou muito criança. Isso eu já citei aqui, quem me conhece sabe. Era assim o grande amor da minha vida. Se teve algo que eu estudava muito, sem parar. Como eu estudo hoje esses outros assuntos, naquela época era o Egito. Digamos que 3 anos pra cá eu deixei meio Egito de lado, né? Eu vim estudando essas outras coisas, me aprofundando em outras coisas. E aí o Babá ele cita, né, essa questão do Egito, do deus Tote, Hermes Trismegisto. Aí eu falei, mano, caramba, né? Quando eu já adulta, né, um pouco antes de eu, vamos dizer assim, uns 6 anos atrás, eu me dediquei muito a estudar filosofia, mesmo. Eu entrei mesmo nessa questão bem mais profunda com relação a Hermes Trismegisto e vários outros filósofos, enfim, eu entrei muito, eu estudava muito isso mesmo, né? Fiz cursos, fiz várias coisas, inclusive, com relação a isso. E a grande mudança chave, a grande virada de chave na minha vida foi exatamente aí, que foi na época que eu estava estudando, inclusive fazendo o curso do Kardec, e comecei a me aprofundar na filosofia, porque dentro do estudo do Kardec, a gente estudou filosofia, a gente entrou em Platão, a gente entrou em alguns Sócrates, e isso fez com que eu olhasse para aquilo, para a filosofia de uma outra forma. E aí eu já naveguei nessa questão da filosofia. Passei uns 3 anos estudando isso, bastante. Aí eu falei, caramba, Hermes Trismegisto. Voltei pra lá. Aí quando ele fala, na verdade, Tote Hermes Trismegisto seria o que seria pra gente, né? Orumilá, eu falei, nossa, tá brincando. Tipo, a minha vida toda, cara, eu estudei, né, isso, e eu dei volta, e onde que eu fui parar? Entrei, né, no culto afro-brasileiro, nisso eu acabei me direcionando pro culto tradicional, conheci essa questão de Orumilá de uma forma muito mais profunda e me apaixonei. Essa é a realidade. Ali tudo fez muito sentido pra mim. Eu não queria ficar presa numa filosofia onde eu ficasse fechada a muitos dogmas. Eu queria algo que fizesse sentido, muito mais sentido pra mim.
né? E que me deixasse, não é livre a questão da relação com os fundamentos, não é isso, eu não tenho problemas com isso, mas eu não quero ter uma visão fechada, eu queria ter minha visão um pouco mais aberta, né? E eu, Orunmila, essa visão do culto tradicional, a maneira como eu vejo o orixá na minha vida, né? Isso para mim foi muito assim, uma expansão de consciência. Foi como se eu tivesse encontrado sentido para minha vida, sentido para minha alma. E eu comecei a usar esse conhecimento com os meus oráculos, né? Com os meus oráculos, de uma forma que eu posso. Então, o que eu fui aprendendo, eu fui conseguindo direcionar essa visão para dentro do meu oráculo. E eu comecei a ajudar as pessoas de uma forma mais profunda, de um pouco mais profunda. Então aí eu tive a minha resposta. Se aquilo não era o meu caminho, será que eu estava no caminho certo? E aí eu tive certeza, né? Que eu estava no caminho certo. E dentro do culto tradicional, né? Eu, Thaís, num processo iniciático, já foi falado que eu preciso estar, né? Realizando esse processo iniciático dentro do culto tradicional, eu seria nada mais, nada menos iniciada, primeiramente, para Orunmila, o grande Deus da sabedoria. Então, tudo aquilo que eu me voltei a minha vida inteira, hoje cai na minha mão e faz com que as coisas façam sentido, né? E fez o sentido de alguns sonhos, que eu sonhava muito eu andando em areia. Eu não via nada, eu só via areia, terra e areia. E eu via que sempre tinha alguém do meu lado. Eu acho que é Rosa Vermelha, né? Porque eu vi um pé de mulher com as sais. Então ela sempre muito do meu lado, me direcionando, né? E eu via essas areias e eu falava, mas gente, o que é? Construção civil agora? Rosa Vermelha, você tá levando pra onde, mulher? Que eu tô entendendo mais nada. E aí, quando eu entrei, que eu falei, cara, já sei pra onde que eu tenho que me voltar. Quando eu fiquei perdida aqui, né, na mesa do canal, eu tenho que voltar pro Egito. Eu tenho que olhar pra lá. É lá que eu vou conseguir tá resgatando muito conhecimento pra tá trazendo pra essa mesa de volta, né? Aí, junto com o culto dos orixás ou das entidades, enfim. E quando eu disse que eu falaria muito de Orunmila aqui de alguma forma, sem ser Orunmila, é falando de Thoth, é falando bastante sobre essa filosofia egípcia. Então foi o jeito que a espiritualidade me mostrou. De alguma forma eu acessei esses registros akáshicos, né? Aí, e eu sempre tive uma ligação muito profunda com o Egito. Sempre, gente. Meu sonho era ser egiptóloga. E era uma paixão muito grande desde que eu era criança. Era como se eu pertencesse àquele mundo. Essa é a realidade. Não sei. Vai lá que em alguma época eu realmente não pertenci. E hoje, nessa vida, eu precisei dar muitas voltas para estar chegando nesse mesmo caminho, só que por um olhar diferente, que vai me proporcionar a estar me voltando novamente para todo esse conhecimento, né, que aí a espiritualidade tem para me dar. Então, não desacreditem. Não desacreditem nos sonhos. Os sonhos, eles são muito importantes, né? Não desistam ou desacreditem da sua fé. Não desacreditem quando alguém diga para você que você não é capaz, né? Ou que você não é ninguém perante a espiritualidade. Todos nós somos importantes, somos um grão de areia, mas todos nós somos uma fagulha do grande Criador, do grande Deus, né? Aonde para tudo se volta essa matriz. Nós somos, na verdade, eu falei, uma fagulha dessa grande matriz, né? Então, todos nós somos filhos dele, todos nós somos uma faísca, né? Ali jogada no universo. E a gente sempre vai estar recebendo esse chamado de se olhar para essa matriz e ter a possibilidade de acessar esses registros que não só nossos, mas os registros com relação aí a várias possibilidades ou conhecimentos que estão no astral.
Uma maneira, por exemplo, de a gente estar acessando um registro acástico é diante a experiência de alguém próximo a você. Às vezes, uma situação que aquela pessoa está passando já é uma maneira de você acessar um registro acástico, para você não estar cometendo o mesmo erro, para você não estar tendo que passar pela mesma situação, às vezes para você não cair em alguma enganação. Então, é uma forma da espiritualidade tá te trazendo essa informação. Então, não desacredite em você, porque eu acho que eu sou louca. Muitas vezes eu acho que eu sou louca. E aí tudo começa a fazer sentido. E se eu for contar para muitos, não vai fazer sentido para ninguém. Todo mundo vai falar, Thaís tá louca, ela já tá viajando na maionese. Mas faz muito sentido para mim. E me preenche, né? E aquilo que eu tinha como dúvida, né? Será que esse é meu caminho, babá? Né? Será que esse é meu caminho? Ficou claro que é o meu caminho, né? Que eu sou uma filha dele. De alguma forma, eu sou uma filha dessa grande sabedoria, né? Lançada ao universo. E que ele tá ali, pronto, né? Para me agregar, ajudar eu me conhecer, ajudar eu a me melhorar, né? Porque eu acho que nem aqui nessa terra, nós, nos dias de hoje, ninguém é um ser evoluído, né? Nós somos seres em melhoramento, em constante melhoramento. E ele me deu, né? Ou me dá essa oportunidade de estar acessando pequenos pontos sobre mim, né? Sobre o meu destino. E que eu possa andar, né? Trilhar esse caminho que eu tenho aí lançado no meu registro acástico. Então, isso foi muito importante para mim, sabe? Então, faça perguntas ao universo. Faça perguntas ao universo. E esteja disposto a ouvir essa resposta, né? A gente tem que estar aberto a ouvir, né? Peça ajuda ao universo. Se comunique com o universo. Saiba se conversar. Saiba conversar, saiba se comunicar. Ore, né? Confie nessa situação. Confie em você, confie no invisível, né? Confie nisso e você vai ter as respostas e você vai começar a acessar esse caminho de sabedoria e de luz. Não é para ser um ser perfeito, porque eu tô longe de ser alguém perfeito, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que erro e erro muito. Eu tava conversando ontem com uma pessoa e a gente estava falando isso, que eu falei como todo mundo no dia de hoje está vulnerável. Todos nós estamos vulneráveis. Todos nós estamos no mesmo barco, todo mundo se sentindo perdido, todo mundo aí com problemas de ansiedade, com problema de para dormir, com problema para isso, com problema daquilo. Então todos nós estamos no mesmo barco. A realidade é essa, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade de pedir ajuda, seja para alguém que está do nosso lado, ou seja, pedir ajuda para o astral. Ah, Thaís, mas eu não acredito em nada disso que você falou. No que você acredita? Alguma coisa você deve acreditar. Porque se você não acredita em nada, então aí vai ser um problema muito grande. Nem que seja você acreditar em você, que seja na física quântica, que seja na energia do universo, que seja em alguma coisa você acredita. Então coloque a sua fé nisso que você acredita, né? Pergunte, faça perguntas ao universo, faça perguntas ao universo e esteja disposto a receber essas respostas. Eu, Thaís, sou muito agitada, não parece, mas eu sou, já acordo assim, né? Tipo, sai correndo porque eu sou bem, não parece, mas eu sou agitada. E eu sei que todos os dias eu tenho que acordar e olhar para algo que fica aqui na minha parede que eu não mostro. Mas a primeira coisa quando eu acordo, é para isso que eu olho. E eu sei que o correto, todos os dias, eu colocar a mão no meu urim e falar com isso que eu tenho aqui na minha parede, né? É dobrar os meus joelhos no chão, né? Ali, no sentido, tu pode ser daqui, ou no sentido para onde o som nasce, e reverenciar o grande Criador, reverenciar a Deus, e pedir que o meu ori me encaminhe nesse dia de hoje, que o meu ori me traga as respostas necessárias, né? Que o meu ori esteja ao meu lado naquele momento, né? Às vezes eu lembro, às vezes não. Eu vou ser muito sincera com vocês, que às vezes não. Eu tenho uma dificuldade para rezar. Depende do que eu vou fazer.
Se for no dia a dia, se eu tiver que parar, me ajoelhar num canto, eu faço. O meu problema é se na hora que eu for dormir, eu tenho que rezar em pé. Porque se eu deitar, eu não consigo. Eu começo, gente, eu não sei, eu tenho um apagão. Eu tô assim, ó, isso não é de hoje, isso é de anos. Eu começo a falar, acabou. Eu não lembro mais de nada. Então eu tenho que fazer em pé. E mesmo em pé me dá uns desnorteios já, assim, sabe? Mas é algo de estar regrando. Então eu ir me regrando. A gente se regrando. E a gente criar esse hábito, né? De estar se comunicando com essa força maior. Porque a partir do momento que a gente estiver disposto a pedir ajuda, né? A espiritualidade vai entender que você está pronto a começar a obter as respostas necessárias, cada uma no seu tempo. E você vir se descobrindo, né, como esse ser espiritual lançado no universo, essa partícula, né, do grande Criador. Não deixe nunca que ninguém subestime a sua capacidade perante ao mundo. Não deixe que ninguém jamais faça isso, né? E você também não se subestime, né? Nós não estamos sozinhos nesse grande emaranhado, né? Chamado mundo, chamado universo, tá bom? E aí, eu espero que vocês tenham gostado, né? Que isso tenha ajudado. Daqui é uma prévia, né? Sobre esse assunto. A gente pode estar entrando mais lá na frente, né? Com relação a isso. E a gente vai estar entrando aqui mais sobre o Egito. Eu nem sei se eu falei tudo que eu gostaria de falar sobre o Egito, mas a gente vai começar a falar um pouco. E eu vou trazer vídeos assim, e a gente vai trazer o mito, né? Ali, e a gente vai estar falando sobre esse mito. E a ideia, o conceito sobre essa história, vamos dizer assim, né? Dentro dessa parte espiritual, que é muito bacana a gente estar falando, como é o grande mito da pena de mate, né? Ali vamos estar falando sobre o mito de Ísis, Osíris e Horus, que é muito bonito da gente estar falando, e tem muitos mitos aí pra gente estar conversando. Posso estar fazendo um vídeo sobre a Tábua de Esmeralda, vamos falar sobre a Tábua de Esmeralda. Vamos falar sobre Hermes Trismegisto. Vamos falar um pouquinho mais sobre Deus Tote. Né? Eu vou trazer aqui Narada. Vamos falar sobre Buda. A gente vai entrar. Vamos começar a falar sobre esses grandes mestres aí que conseguiram acessar, né, de forma mais ampla os registros akáshicos. Esse é um canal de tarô? Ele é também. Mas eu acho que a gente pode trazer mais conhecimento, né, pra gente, além do tarô. A gente pode estar acessando essas informações de outra forma, não só pelo tarô, né? O tarô, ele traz conhecimento, mas tem um conhecimento muito vasto aí fora. E eu acredito, né? E eu sou assim, eu acredito nisso. Aquilo que eu aprender e que eu puder estar passando pra frente, pra vocês, né? E se isso puder estar ajudando de alguma forma, ou se isso puder estar abrindo a mente, trazendo um conhecimento, eu fico muito feliz. A minha parte, né, eu já tô fazendo, espalhando essa sabedoria, ou esse pouquinho de coisa que eu vou aprendendo, que pra mim faz muito sentido e que vem mudando a minha vida, tá bom? E é isso aí, tá? Que assim seja. Até a próxima semana, né? E eu já escolhi aqui os nossos temas para maio. Maio tá chegando aí, né? O mês de maio para mim é um mês muito bonito, é um mês muito importante. Além de ter aniversário do meu filho, que é em maio, tem Dia das Mães, tem os 2 anos do canal, né? O canal vai fazer 2 anos. Ali no dia 24 de maio, que é o dia de Santa Saracali, né? Então já sabem, gente, dia 24 de maio vai ser num sábado, mas entra o vídeo de Santa Sara no dia 24 e é o vídeo em homenagem ao canal. Não sei, mas eu posso estar tentando fazer esse vídeo ao vivo. Vamos ver se vai dar certo. Eu pretendo, pelo menos. E aí, a gente vai ter o vídeo, né, de Santa Sara.
para maio, a gente vai falar muito de cigano. Então, o mês de maio, nesse canal, é só cigano, tá? Só vai ter um tema que não vai ser cigano nesse canal. Posso estar trazendo um vídeo assim, tá? A gente pode estar falando, trazendo alguma coisa assim. Mas vai ter um vídeo no canal que ele não vai ser sobre ciganos. Que eu só falo deles uma vez por ano. Que são os pretos velhos, né? Então, a gente vai estar falando sobre os pretos velhos. E esse vídeo vai no ar no dia 13 de maio, independente do dia da semana que cair. 13 de maio, 24 de maio, a gente tem a homenagem aí, tanto a Santa Sara quanto aos pretos velhos, tá bom? Então, o mês de maio aí no ciganístico é totalmente ciganístico. E já que a gente vai falar de cigano, por que não falar do Egito, né? Que os ciganos também, né, têm uma origem muito forte dentro do Egito. Então, a gente vai estar falando bastante sobre isso aqui, tá bom? E é isso, tá? Que assim seja, né? Que toda essa energia aí do astral, que todo esse saber, né? Essa sabedoria, vamos dizer assim, espiritual ou do universo, possa estar entrando na vida de cada um de vocês. Que vocês possam receber essa iluminação, para estarem acessando essas informações aí, né, do plano astral, tá bom? E agradeço, né, e reverencio ao grande Baba Orumilá, né, que ele venha me ajudando a manter o meu Ori, vou dizer assim, iluminado, equilibrado, né, feito, né, para que eu possa estar trazendo aí sempre um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de sabedoria aqui para esse trabalho, tá bom? Que assim seja. Op, tchau, Naroye. Beijos e até a próxima.